Bom, agora, alunos, para nossa aula de português, eu quero que vocês peguem a apostila lá na página 22, onde diz organize as ideias. Então, lá nós temos número 1, assinale as características do gênero verbete de dicionário. Então, quais que são as características do gênero verbete? Ele é um texto objetivo que tem por finalidade informar o leitor? Sim, essa é verdadeira. Ele apresenta uma narrativa curta? Não, né? Não tem essa função. Nos dicionários de língua, os verbetes são organizados em ordem alfabética, com subdivisões e apresentam informação gramatical sobre o termo, acepções e expressões produzidas com a palavra. Há também informação sobre a origem do vocábulo. Essa é verdadeira também, né? Por quê? Porque eles aparecem em ordem alfabética, né? Com subdivisões e apresentam a informação gramatical, né? Lembra o SF, o SM, né? Que é substantivo feminino, substantivo masculino. Acepções, que é o conceito. As expressões, né? Algumas frases ali mostrando o uso da palavra. E também a informação sobre a origem, de onde é que surgiu. Então, é verdadeira. Nos dicionários especializados, o produtor do texto apresenta sua opinião. Falsa, né? Seja qualquer dicionário não pode trazer uma opinião. Nos dicionários especializados em um tema ou uma área de conhecimento, os verbetes são mais amplos e aprofundam as informações sobre o assunto. Verdadeiro, né? Se a gente pegar um dicionário específico de ciências ou de geografia, eles vão se aprofundar mais nesses verbetes. Número 2. Complete o esquema. Período composto por coordenação. Oração coordenada sindética, que apresenta conjunção, né? Então, com conjunção. E oração coordenada assindética, que não tem, né? Sem conjunção. Então, a oração coordenada sindética, nós vimos ela como sendo aditiva, que tem a relação de soma, e nós vimos também a adversativa, que tem a relação de oposição. Para responder as questões de 1 a 4, leia o seguinte verbete do Dicionário de Comunicação de Carlos Alberto Rabassa e Gustavo Barbosa. Crônica. Texto jornalístico desenvolvido de forma livre e pessoal a partir de fatos e acontecimentos da atualidade, com teor literário, político, esportivo, artístico, de amenidades, etc. Segundo Muniz Sodré e Maria Helena Ferrari, a crônica é um meio termo entre o jornalismo e a literatura. Do primeiro, aproveita-se o interesse pela atualidade informativa, né, que primeiro é o jornalismo. E da segunda, que é a literatura, imita o projeto de ultrapassar os simples fatos. O ponto comum entre a crônica e a notícia ou a reportagem é que o cronista, assim como o repórter não prescinde do acontecimento. Mas, ao contrário deste, ele paira sobre os fatos, fazendo com que se destaque no texto o enfoque pessoal, onde entram juízos implícitos e explícitos do autor. Por outro lado, o editorial difere da crônica pelo fato de que nesta o juízo de valor se confunde com os próprios fatos expostos, sem o dogmatismo do editorial, no qual a opinião do autor, representando a opinião da empresa jornalística, constitui o eixo do texto. Então, número 1. Segundo o verbete, uma característica comum à crônica e à reportagem é: letra A, a relação direta com o acontecimento. Sim, é essa aqui, porque não é a interpretação do acontecimento, a necessidade de noticiar de acordo com a filosofia do jornal, nada a ver, né? O desejo de informar realisticamente sobre o ocorrido. Não, né? Isso seria só a reportagem ou a notícia, né? Isso não é comum à crônica. E o objetivo de questionar as causas sociais dos fatos. Também não. Então, é a relação direta com o acontecimento. Número 2. De acordo com o verbete, o editorial representa sempre: letra A, o julgamento dos leitores? Não. Letra B, a opinião do repórter? Também não. Letra C, a crítica a um fato político?
Não. A resposta a outros veículos de comunicação também não. O editorial ele representa sempre o ponto de vista da empresa jornalística. Eu trabalhei, mas eu não lembro se era com vocês. O editorial ele é escrito por, não que ele é escrito, mas ele é assinado por todos de um jornal, por exemplo, porque ele dá a opinião de todos, né? A opinião é o ponto de vista da empresa jornalística, né? Do jornal propriamente dito. Número 3. O termo dogmatismo, no contexto de verbete, significa opiniões assumidas como verdadeiras e imutáveis. Se vocês tiverem dúvidas, pesquisem esse verbete aí no dicionário, pode pesquisar aí no Google que vai aparecer, né, os significados de dogmatismo, tá? Mas no contexto, nesse texto que nós lemos, ele tem essa acepção, né? Opiniões assumidas como verdadeiras e imutáveis. Número 4. Por meio de um verbete, letra A, narra-se uma história? Nada a ver, né? Argumenta-se para defender uma ideia? Não, não se argumenta. Descreve-se um conceito, define-se um termo de modo objetivo. Sim, né? Com certeza é isso, é descrição de uma palavra, né? Um conceito. As questões a seguir referem-se a este trecho do verbete tia, extraído de um dicionário geral de língua. Irmã do pai ou da mãe em relação aos filhos desses. Toda a infância é varrida de tias, umas mais velhas, outras mais moças. Muitas vezes eu chegava em casa e caía sobre mim aquela saraivada de tias. Quando fui para a escola pública, uma tia me levava, outra me trazia. O trecho entre aspas corresponde aqui a uma acepção ou exemplos de uso? Exemplos de uso, né? Tá falando aqui, ó, toda a infância é varrida de tias, umas mais velhas, outras mais moças. Então, tá mostrando exemplos de uso. Número 6. Quantas orações há em uma tia me levava, outra me trazia? Elas são coordenadas sindéticas ou assindéticas? Então, vamos ver quantos verbos nós temos. Uma tia me levava, ó, o verbo levar, outra me trazia, verbo trazer. Então, tenho dois verbos, tenho duas orações. Né? E são orações coordenadas assindéticas, porque não tem conjunção ligando uma à outra. Então, as duas orações são coordenadas assindéticas. Número 7. Reescreva o trecho uma tia me levava, outra me trazia, empregando uma conjunção que estabeleça as seguintes relações. Letra A, oposição, letra B, soma. Então, nós vamos unir essas duas orações e vamos dar uma relação de sentido, uma de oposição e outra de soma. Então, uma tia me levava, mas outra me trazia. Ó, esse mas é uma conjunção adversativa, né, que dá uma ideia de oposição. Letra B, uma tia me levava e outra me trazia, né? Só aí faz essa soma, né? Esse E é um E de adição. Número 8. Leia o verbete a seguir. Tambor. Aqui daí a divisão da palavra. Tambor. Número 1. Música. Designativo de instrumentos de percussão cilíndricos fechados por couro ou plástico que, quando vibrados por baquetas ou pelas mãos, produzem sons semelhantes, mas de tons e intensidade que dependem de seu tamanho, como o tarol, o surdo, a zabumba, etc. Tambor de guerra. Tambor de tamanho médio e de som vibrante, caixa clara. Tambor surdo. Tambor mais alto que o tambor de guerra e de sonoridade mais abafada. Letra A. Produzem sons semelhantes, mas de tons e intensidades que dependem de seu tamanho. Qual é a relação de sentido que a palavra mas estabelece? Explique sua resposta. Então, a gente viu que esse mas ele é uma conjunção adversativa e estabelece uma relação de oposição, pois opõe semelhança e diferença. Né? Sons semelhantes, mas tons e intensidades não.
Letra B. Tambor mais alto que o tambor de guerra e de sonoridade mais abafada. Nesse trecho, qual a função e o sentido dos termos destacados? Ó, mais e mais. Então, trata-se da mesma palavra. Um é um advérbio que intensifica as palavras a que se liga, né? Nesse caso, os adjetivos alto e abafado, né? Então, perdão, os dois são advérbios que indicam intensidade. Lembram que nós estávamos vendo a diferença entre mas e mais? E esse mais ele pode indicar numérico ou indicar uma relação de ah, de intensidade, né? Então, tambor mais alto é que indica uma intensidade, né? E mais abafado, esse mais também explica aí uma intensidade, implica em uma intensidade.